Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a nossa aulinha vai estar muito legal. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração? Então vamos lá, todo mundo fechando os olhinhos, juntando as mãozinhas. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe a minha família, os meus amiguinhos e faça com que eu brinque e aprenda muito. Amém! Hoje, a tia vai continuar a falar sobre a historinha do nascimento de Jesus. A história está em Lucas, capítulo 2. E o tema é: a adoração a Deus é feita com lindos louvores. Vamos assistir a nossa historinha? Crianças, hoje vamos continuar a falar sobre o nascimento de Jesus. Lembra que a tia falou que ele recebeu várias visitas? Então, hoje a tia vai estar contando sobre os pastores que foram visitá-lo. Era uma noite muito linda, de lua bem cheia. Eles estavam cuidando das suas ovelhas. De repente, apareceu um anjo. Eles levaram um susto enorme e disse: não temas, nem fiquem com medo. O anjo conversou com eles que Jesus, o Filho de Deus, havia nascido e que eles poderiam conhecê-lo de pertinho. Apenas vão acompanhando a estrela, que vocês verão onde o menino está. Aconteceu também uma outra coisa muito linda. Surgiram mais anjos e eles cantavam músicas de louvores, tipo uma festa no céu. Isso tudo pelo nascimento de Jesus. Foi maravilhoso o coro angelical. Então, eles decidiram que iriam ver Jesus e foram seguindo a estrela para ver até onde ela ia dar. Chegando lá no curral, o curral é um lugar onde recolhe os animais para dormir. Vocês lembram que a tia explicou que Jesus nasceu ali, junto com os bichinhos? Então, eles foram lá, conheceram Maria, José e o menino Jesus. Eles se ajoelharam e adoraram o menino que estava deitado na manjedoura. Que lindo, né? Essas coisas deixam a gente maravilhada. Depois, eles ficaram conversando sobre como foi a viagem, sobre os anjos que apareceram cantando, sobre o anjo que anunciou a Jesus, falando para seguir a estrela e tudo mais. Maria e José também contaram a sua história e foi um momento muito alegre, conhecendo Jesus, o Salvador. Jesus também recebeu outras visitas, mas a tia vai contar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí, crianças, gostaram da história? Muito legal, né? Aproveitando, a tia teve uma grande ideia. O que vocês acham de fazer uma sessão cinema em casa? Isso mesmo, junta toda a família, senta no sofá, senta no chão, deita nas almofadas e põe um filminho muito legal, que é A Estrela de Belém. É só pedir para o papai e a mamãe entrar em contato comigo, que a tia arruma o vídeo para vocês também, tá bom? Tia também preparou uma musiquinha para vocês, muito legal. Eu espero que vocês gostem e mande vídeo para a tia cantando também. Olhos tão vigilantes protegem as ovelhas, noite tão silenciosa em volta da fogueira, cuidam do seu rebanho, buscam calor no fogo, as suas mãos tão frias, os corações calados, o céu tão estrelado parece anunciar anjos com alegria
E vocês lembram o que tá faltando a tia falar? Isso é sobre o versículo para decorar. Vamos lá? Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Vamos repetir? Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. E não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês! Olá, crianças! Olá, família, tudo bem? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado e tem abençoado as nossas vidas. Queremos pedir neste momento que o Senhor esteja aumentando a nossa fé e que nós possamos estar protegidos com o escudo da fé contra os ataques do inimigo, contra todas as dúvidas que venham surgindo no nosso coração, que o Senhor possa esclarecer tudo no nosso coração com a nossa fé em Ti. Nós te amamos e queremos sempre fazer a Tua vontade. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iniciaremos a nossa aula fazendo um resumo sobre o que a gente já aprendeu. Nós estamos estudando sobre a armadura de Deus, que está descrita lá em Efésios 6. A gente estudou já até aqui, a nossa batalha não é contra um inimigo visível, não é mesmo? Nós sabemos que o nosso inimigo é Satanás e ele age para nos derrubar e para nos afastar do caminho de Deus, né? E a gente aprendeu então sobre algumas partes dessa armadura de Deus. E a primeira parte da armadura que a gente entendeu que a gente precisa utilizar é o cinturão da verdade, né? Para a gente não cair nas mentiras de Satanás, né? Para quando ele vier mentir para a gente vai estar firme lá com o nosso cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. A segunda peça da nossa armadura é a couraça da justiça, para nos lembrar de que através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, levando o nosso pecado, levando tudo que a gente tinha de mal, né? Quando nós nascemos já, nós aprendemos que nós nascemos já com aquele pecado de Adão, né? De Eva, e ele justificou, né? O nosso pecado, e através disso nós hoje podemos, ele nos fez justos, né, através desse sacrifício. Então, a gente precisa vestir essa couraça da justiça para nos proteger o nosso coração contra os ataques também do inimigo, de acusação, né? A semana passada, nós falamos sobre as sandálias do Evangelho da Paz e nós aprendemos que nós devemos estar preparados, né, para levar a boa notícia, que é a salvação de Jesus, né, que foi através do sacrifício que a gente já falou, que Jesus nos salvou. Então essa é a palavra do Evangelho da paz, e através dessa salvação que Jesus trouxe entre nós temos paz, né? Por isso que nós devemos calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Então hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé. Nosso escudo aqui da fé. Os soldados, eles usavam o escudo porque algumas partes do corpo não ficavam protegidas com as outras partes da armadura. A gente viu que a armadura ela protegia mais os órgãos vitais e algumas outras partes importantes do corpo, né? Então tinha algumas partes do corpo que ficavam desprotegidas. Então o escudo ele era grande, né? Não era pequenininho igual esse que nós fizemos, ele era grande. E então ele ficava
no braço, né, tinha uma alça, né, que daí você enroscava ele, você conseguia movimentar ele. Então você movia ele para a parte que você queria proteger. Normalmente ele era feito de madeira e de ferro e revestido com couro, com peles de animais. E antes dos soldados irem para a batalha, eles mergulhavam esse escudo na água, deixavam ali um pouquinho mergulhado para que ele ficasse molhado, para que quando o inimigo jogasse os dardos inflamados com fogo, eles se protegiam, né, com o escudo e eles apagavam daí o fogo que estava no dardo. Como o escudo estava molhado, ele também tinha essa ação, né? A gente vê também que o escudo, normalmente, eles têm um símbolo aqui na frente. Isso também, então, o nosso escudo aqui está escrito fé. Por quê? Porque o nosso escudo é o escudo da fé. Os escudos dos soldados, eles tinham também eles identificavam o soldado também, né? Então a gente vê que os soldados, quando eles colocavam o escudo na frente, os inimigos sabiam exatamente a que exército eles pertenciam. E nós pertencemos ao exército de Deus, porque nós estamos protegidos com o escudo da fé, né? Então a gente entende que a fé, ela nos protege de muitas coisas, na verdade. Lá em Hebreus a gente tem um texto que fala muito sobre fé. E no versículo 1, ela fala que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção do que a gente não vê. O que quer dizer isso? Quando a gente quer uma coisa, né? Quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente não consegue ver ainda, mas a gente crê, acredita que a gente vai obter aquilo, né? Isso é ter fé. A gente pede para Deus nos dar saúde, né? E nós não conseguimos enxergar isso, mas nós sabemos que o Senhor nos dá saúde, nós cremos nisso e nós podemos ver quando acontece. E lá tem vários exemplos de várias pessoas que viveram pela fé. Por exemplo, Noé. Noé, quando Deus mandou Noé fazer a arca, por que Noé construiu aquela arca? Porque ele agiu com fé, ele acreditou que aquilo que Deus estava falando para ele era verdade, né? Então ele construiu aquela arca, mesmo todas as pessoas falando contra ele, né? Falando que ele era louco, que ele estava fazendo tudo aquilo. Moisés tinha todo aquele reino nas mãos dele, que ele foi criado como um príncipe no castelo do rei. Ele poderia ter usufruído de tudo aquilo, mas não, ele foi responder ao chamado de Deus, ele creu naquilo que o Senhor tinha falado para ele, que ele seria usado para libertar o povo dele. E vários outros exemplos a gente tem. Depois pede para o papai e a mamãe ler com vocês lá. Hebreus 11. Então, a gente vê também lá no versículo 6, se eu não me engano, que está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe que quando a gente não acredita em Deus, quando a gente não acredita nas coisas que Deus, nas promessas que Deus faz na palavra dele para nós, não tem como a gente se proteger contra os dardos do inimigo, não é verdade? E o inimigo usa exatamente disso, porque ele quer
fazer com que a gente não acredite, ele quer colocar dúvida no nosso coração, né? E a gente vence ele com a nossa fé. Foi assim que todos aqueles heróis venceram, com a fé, combatendo o inimigo com a fé, combatendo a incredulidade com a fé. O escudo também, quando eles também, os soldados, eles se juntavam para proteger um outro. Eles se juntavam e formavam um escudo bem grande para proteger um o outro, né? A gente pode pensar também, quando a gente sabe sobre isso, que as nossas amizades também servem para nos ajudar a ter fé, serve para nos ajudar a nos proteger contra os ataques do inimigo. Mas para isso a gente tem que estar com as pessoas do nosso próprio exército, porque as pessoas do outro exército, os soldados dos outros exércitos, não vão querer nos proteger, na verdade. Então, como que tá as suas amizades? As amizades que você tem, elas também pertencem ao exército de Cristo, elas também têm o escudo da fé, ou elas são do outro batalhão, ou elas são do outro exército que tem ajudado e dado brechas para o inimigo atacar o seu coração, ou elas têm sido um dardo do inimigo para tentar entrar no seu coração e colocar dúvida no seu coração. Vamos pensar sobre isso? Então, gente, a gente não tem muito tempo, então vamos rapidinho fazer a conclusão. Que a gente tem que acreditar, confiar e a gente pedir fé para Deus. A gente ora e pede para Deus aumentar a nossa fé para que nosso inimigo não coloque dúvidas no nosso coração e para que nós possamos ser protegidos com o escudo da fé. Então, agora vamos relembrar o versículo com a Carol? Efésios, capítulo 6, versículos do 14 até o 18. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, embraçando sempre o escudo da fé, para que possa afastar todo o mal. Então, escudo, sempre primeiro, né? 2 dedinhos assim, ó, sempre. O escudo, uma bola aqui grande, né? O escudo é grande. Para fazer o fé, você vai pegar assim, ó, a sua mão, abaixar o dedo indicador e segurar. Segurou ele, tá? Aí, fé na cabeça e na mãozinha, ok? Ó, junto. 1, 2, fé. Muito bem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos
esqueça de fazer a atividade, hein? Aqui eu já coloquei o escudo da fé e aqui eu já grifei, segurando sempre o escudo da fé. Lembre de ler o texto e boa semana para vocês. Então por hoje é só, crianças. Até a próxima semana. Bom dia, pessoal. Alexandre aqui, tudo na paz? Hoje vamos passar um vídeo para vocês. Peço que os jovens assistam e depois aguardem um pouquinho que o pastor vai deixar uma palavra para vocês também, tá ok? Até a próxima! Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.